Bom, o Flamengo está a uma vitória do bicampeonato. Ontem venceu o Inter no Maracanã por 2-1, com polêmicas de arbitragem, né? Dois lances específicos. Pra mim que lá foi pênalti, obviamente, que lá nem é discussão, o Gustavo Henrique realmente tem intenção de puxar e até deveria ter recebido o cartão amarelo. É... O segundo lance do Rodinei, o pisão. Bom, o Klaus não marcou nada no primeiro momento. Dentro de campo deixou seguir a partida. Não marcou absolutamente nada. Mas foi chamado pelo VAR e teve a revisão e ele acabou optando por dar o vermelho para Rodinei. Muitos se compararam ao lance que o Cortez entrou no Vitor Cuesta. O Klaus deu amarelo pro Cortez naquele lance e não foi chamado pelo VAR. Não foi chamado pelo VAR. Não, o VAR não chamou ele pela revisão. Ou seja, é uma questão humana, uma questão de análise do VAR. O VAR de ontem optou por chamar o Klaus porque percebeu que foi uma entrada dura do Rodinei, mesmo não sendo intencional. E o árbitro do Grenal optou por não chamar o Klaus, achando que ele fez a decisão correta ou achando que aquilo lá não foi nada demais, o amarelo já estava de bom tamanho. Então, é dois pontos. É um lance muito parecido. Eu daria o vermelho pro Rodinei. Pra mim a decisão foi correta, porque tendo intenção ou não, é muito forte entrar, o pé do Felipe Luiz vira, é perigoso ali o pé quebrar, porque foi uma entrada realmente muito dura. Não teve nenhuma intenção no Rodinei, ele olha pra bola, mas ele chega atrasado, ele chega atropelando, e ele sabia, ele foi imprudente, porque ele sabia que poderia cometer aquilo. Ele não pensou, ele não tentou nem tirar o pé. Óbvio que ele chegou atrasado, o lance é muito rápido, mas foi uma entrada muito dura e com a revisão o vermelho foi aplicado de forma justa, na minha visão. Como o do Cortez deveria ter sido aplicado vermelho, mas o Klaus deu amarelo e não foi chamado pelo VAR. Não foi. O Klaus ontem não deu nem amarelo, deixou o jogo seguir. E aí sim foi chamado pelo VAR. Contra o Grêmio, no Grenal, não foi chamado pelo VAR, deu a falta e o cartão amarelo. Isso é muito importante pontuar. Eu daria o vermelho. E no próximo, no último lance, foi o terceiro gol do Flamengo, o Pedro, que foi anulado por uma falta. Eu honestamente não vi falta, para mim foi contato normal. Então, acho que o Klaus percebeu uma falta ali, ele revisou no VAR, porque no primeiro momento ele também não deu falta, deixou o jogo seguir. O Lomba vem seco, leva um drible lindo do Pedro e o Pedro faz o gol, mas acaba sendo anulado. Lance interpretativo, eu não daria a falta, mas o Klaus deu com total razão. O pênalti foi muito bem aplicado, merecia até o amarelo o Gustavo Henrique. O Rodinei mereceu ter sido expulso, porque ele correu um risco de machucar seu companheiro, seu colega de profissão. E o Flamengo venceu o Inter. A verdade é essa. E uma resposta para o Rodrigo Dourado, parece que ele não sabe, a taça é levada quando você já é campeão antecipadamente em casa. Se você tem, por exemplo, se o Inter fosse campeão hoje, ele levantaria no Beira-Rio, comemorando em casa. Se o Flamengo fosse campeão hoje, aí sim seria levantado no Maracanã, porque o último jogo do Flamengo não é no Rio de Janeiro, e sim no Morumbi. E sempre a opção é para levantar a taça na última rodada. Não sei se ele entende isso, mas não achei isso, não é perseguição e nem nada. Porque se for assim, o São Paulo estavam fazendo de tudo para beneficiar o São Paulo, depois fizeram de tudo para beneficiar o Inter, naquele pênalti ridículo contra o Bragantino, né? Pra mim aquilo foi um lance bizonho. E tá passando um card aqui, eu acertei o placar do jogo, é muito importante citar isso. Falei um pouco das táticas do time, que foi aplicada ontem. Mas eu me surpreendi. Houve um Abel arriscando mais, atacando mais, o Inter com mais vontade de fazer uma pequena pressão no Flamengo. Sufocou o Flamengo às vezes. Foi melhor no começo do jogo, mas depois o Flamengo dominou a partida novamente. E eu acho muito mimimi do Inter, porque são lances para reclamar, sim, mas a interpretação não precisa disso tudo, não precisa dessa movimentação toda. Porque quando aquele pênalti é aplicado, quando não tem o VAR, não tem a linha do VAR para ver se era impedido ou não o Rodrigo Dourado contra o Vasco, tudo bem, tá tudo certo, a gente não viu nenhuma reclamação. Pelo contrário, elogios à arbitragem, mais elogios. E quando é contra, quando é um lance interpretativo que o árbitro entende para vermelho ou outra situação,
fala que o Inter é caçado, que não quer que o Inter seja campeão, que o Flamengo, querem que o Flamengo ganhe, não sei porquê, que não levou a taça pro Maracanã, sendo que o campeonato nem ia ser decidido lá, porque o Inter tem um jogo em casa e pode levantar em casa a taça, como a taça vai ser levada pro Beira-Rio e pro Morumbi. Então é muito mimimi, é muita choradeira. O Inter não perdeu o jogo por causa desse lance. O Inter perdeu porque não foi o time superior dentro de campo. O empate poderia ter sido prevalecido ali, talvez, com apenas o amarelo pro Rodinei? Sim, óbvio que poderia. Mas o Inter tinha condições de ganhar aquela partida, como o Flamengo também tinha condições e assim fez. E o Flamengo só não ganhou por 4-1 porque o Bruno Henrique errou um gol na cara e o gol do Pedro foi anulado injustamente. Então, assim, é muita choradeira e só reclama da arbitragem quando convém. Quando não convém, não processa, rasga elogios à arbitragem quando eles são beneficiados ou apenas os árbitros fizeram a profissão deles a favor. Então acho isso impressionante, acho isso até patético, porque qual o critério que você reclama? Então o Inter acho que reclamou demais, demais, principalmente nessas 3 últimas rodadas, e faltou futebol ao Inter. Faltou jogar mais contra o Flamengo. O Flamengo foi melhor, mas foi um jogo equilibrado. Mas o Flamengo se saiu melhor em certos pontos. Teve uma defesa um pouco mais sólida com a entrada do Gustavo Henrique, mesmo o Gustavo Henrique falhando, o Gustavo Henrique ainda sinto que ele demora muito a pegar no tranco do jogo. Mas foi um jogo lindo, foi um jogo muito bom. Esperava mais das duas equipes, mas a gente entende, afinal a decisão é jogo muito importante. E agora vai ser tudo decidido na 38ª rodada, a última. O Flamengo vai a São Paulo enfrentar no Morumbi o Tricolor. E o Inter recebe o Corinthians em casa. O Corinthians provavelmente vai com o time sub-20, não tem mais nada para disputar. E se o São Paulo ganhar hoje do Botafogo, já tá garantido no G4, também não vai ter nada mais para disputar. Mas eu acredito que vai ser um jogo duríssimo pro Flamengo. Acho que o Flamengo, a tendência maior é de um empate no Morumbi do que de uma vitória pro Flamengo. Então o Inter ainda não pode jogar tudo pro alto. Porque tem chances e chances reais de ser campeão, dependendo de suas forças e de um tropeço do Flamengo. Óbvio, o Flamengo vai com tudo, é o jogo do campeonato. O Flamengo precisa da vitória para buscar o octa, buscar o bicampeonato. Então vai ser um jogaço, vão ser 2 jogões. E ao Inter, menos mimimi e mais futebol, porque tá chato. Qualquer lance no futebol brasileiro, não só o Inter, mas todos, mas principalmente o Inter, porque o Inter se destacou muito nisso. É mimimi, é processo, vai levar pra justiça pra anular o jogo. Eles nunca vão anular jogos, porque a gente é humano, o juiz é humano, o juiz é um ser humano e é propício a erros. Se foi erro ou não, é outra situação. Lance interpretativo. Alguns árbitros, alguns comentaristas davam vermelho, alguns davam amarelo apenas. Isso é opinião, é lance interpretativo. O VAR não tem nada a ver. O VAR apenas chamou o Klaus tomou a decisão, mas com mais calma, com mais câmeras para ele analisar, e aí sim deu o vermelho pro Rodinei. Ao contrário, foi um excelente jogo. Acho que faltou ao Inter um pouco mais de movimentação no último terço do campo para chegar ao segundo, ao terceiro gol. E ao Flamengo foi uma boa partida, mas faltou um pouco mais de pressão. Pressão na saída de bola do Inter. Certinho? E agora vai acontecer 2 jogões, quinta-feira, às 9h30 da noite. Se o Flamengo vencer, é campeão. Se o Flamengo perder ou empatar e o Inter vencer, o Inter é campeão. Não tá acabado, o campeonato ainda tá vivíssimo, disputadíssimo. E menos chororô e mais futebol. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha o vídeo. Se você gostou da minha opinião, comenta aí e deixe sua opinião aí. Até a próxima, evoluindo sempre.